Paz e graça a todos. Eu cumprimento a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu confesso que durante a semana eu fico ansioso para poder chegar esse momento. E graças a Deus, Deus nos deu mais uma oportunidade, de estar aqui esta noite. E nós temos o privilégio de estar recebendo aqui a doutora Cida, a advogada. Ela vai estar falando sobre feminicídio. Nós vamos entrar nesse assunto de feminicídio, sobre relacionamento abusivo, sobre crianças que são violentadas. Provavelmente, exatamente nesse momento, tem alguém sofrendo algum tipo de abuso. A gente vai estar falando sobre isso, E também a gente vai estar apresentando a solução, que é Jesus, Não importa o momento, a maneira, a dificuldade que a gente se encontra no momento, mas o único caminho é Jesus, a única porta é Jesus, e não tem outro caminho, não adianta, não tem outro paliativo. É Jesus, Jesus é a solução. Paliativo pode até acontecer de ser momentâneo, ok? E eu já vou estar aqui passando para a doutora Cida, está se apresentando, doutora Cida, grande amiga, missionária do Evódia. Verdade. Pode ficar à vontade, doutora. Boa noite a todos, boa noite, pastora, paz do Senhor. Boa noite a todos vocês, muito prazer. Com muito carinho que nós estamos aqui, mais como missionária do que como doutora. Mas vamos aproveitar esse talento também que Deus nos concedeu para instruirmos dentro da palavra, dentro da lei, todas as mulheres que neste momento passam por alguma dificuldade, ou até mesmo aquelas que não passam, mas que conhecem alguém que está necessitando de uma orientação. Nós queremos que com as leis e com a palavra de Deus, certamente, e com muito temor, nós vamos conseguir orientar e abençoar cada um de vocês. Glória a Deus. Nós vamos estar falando também sobre depressão também, um pouco. A doutora Cida, a primeira viagem que ela fez com a gente, ela estava super depressiva. Ela tomava remédio para dormir, remédio para acordar. Ela levou uma caixa de remédio. E hoje vocês podem ver aí, pelo semblante dela, A Bíblia fala que a alegria do coração formoseia o rosto, E hoje não tem mais tristeza, é só alegria, Glória a Deus. E eu costumo dizer que a missão realmente cura a depressão. Trouxemos aqui o irmão Marcos também, que a gente falou sobre depressão, a irmã Marli também, que foi curada da depressão. Talvez você pode estar vivendo esse momento, depressivo, e dizer para você que é Jesus. Só Jesus, Jesus ele é o remédio. Doutora Cida, a primeira pergunta que eu costumo fazer é: como foi que a senhora teve um encontro com Cristo? Como foi e quando foi? Olha, foi de uma maneira muito especial. Em 1990, eu morava em São Paulo nessa época, e eu era espírita. Então, procurando cartomante, numerólogo, eu cheguei num numerólogo, o senhor Norberto. Lembro até hoje, eu espero em Deus que ele tenha se convertido ao Senhor. Amém. E aí ele falou uma série de coisas que eu tinha que fazer, mudar o nome, mudar as letras para dar combinação e tal. Mas ele falou também para eu ler o Salmo 127. E o Salmo 127 me acordou, porque quando eu comecei a ler o Salmo, eu estava assim, num momento de muita tribulação na minha vida. Eu trabalhava muito, mas as coisas não conseguiam se encaixar. E aí, quando eu li o Salmo 127, ele dizia assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será deitar tarde, acordar cedo e comer o pão que penosamente granjeastes. Porque aos teus amados ele o dá
enquanto dormem. Oh, glória a Deus, hein? Que maravilha. E eu fiquei pensando, como assim? Eu nessa loucura toda, e existe um Deus que dá enquanto eu estou dormindo. Então, a minha grande preocupação a partir daí foi saber que tinha um segredo ali. Era aos seus amados. Então, eu fui tentar descobrir como fazer para ser amada daquele Deus. Glória a Deus. E aí, entreguei a minha vida ao Senhor. E, em seguida, tive câncer, né? Logo antes de eu entregar minha vida ao Senhor, eu falava que se eu tivesse um câncer, se eu tivesse uma doença incontrolável, como está acontecendo agora com essa pandemia, né? Que eu tirava a minha vida, porque eu tinha que ter o controle de tudo na minha mão. Aí quando eu ergui as minhas mãos e entreguei a minha mão ao Senhor Jesus, entreguei a minha vida ao Senhor Jesus e tive câncer, eu falei, bom, e agora? Como é que eu tiro a minha vida se eu não tenho mais vida? Então, foi aí que eu me debrucei no Senhor e aprendi a viver pela fé. Glória a Deus. Eu fui curada, sou curada do câncer, graças a Deus. Eu tive câncer em 94, de 94 a 97, fui desenganada e fui curada assim, sobrenaturalmente mesmo, pelo Senhor. E aí a vida começou, graças a Deus. Tá aí, olha que coisa linda, né? É emocionante a gente ouvir, né? Cada um tem uma história, mas a história mais linda é com Jesus, né? Não tem outro. E no começo da caminhada com Cristo não foi fácil, né? A senhora contou que a senhora incorporava, né, dentro da igreja, deu muito trabalho, até demorou um tempo para se libertar, né? Eu tinha, na realidade eu tinha muito medo, né? Porque como durante muito tempo eu nasci num lar espírita, minha avó era espírita, meus pais eram espíritas, então eu só convivia com aquele tipo de coisa, né? E eu não tinha noção do que era fazer outras coisas, ter outra fé. E eu tinha medo de incorporar uma entidade dentro da igreja. E durante um tempo eu resisti, mas eu tinha essa convicção que eu precisava me entregar, literalmente. E as coisas foram acontecendo. Não é fácil, não é de um dia para o outro. A conversão é um processo. Primeiro a gente entende que precisa se entregar ao Senhor. Depois a gente faz essa confissão pública com o batismo. E começa essa caminhada de mudança, de transformação de caráter, e é um dia a dia e é a vida toda. É até todo dia nós nos entregando e todo dia nós nos aperfeiçoando no Senhor até chegar à altura ideal para estar com Ele na glória. Glória a Deus. Eu vou fazer mais uma pergunta que na verdade eu tinha programado ela para fazer no final, mas eu quero fazer ela já também. Conta como a senhora ficou liberta da depressão. Então, porque acontece o seguinte também. Nós temos o hábito de acharmos que por nós sermos cristãos, por nós termos Jesus no coração, que nós não podemos mais ficar doentes. Mas existe a doença física, né? O nosso corpo é uma máquina, e é uma máquina que precisa de hormônios, precisa de vitaminas e precisa de uma série de coisas. Durante a nossa caminhada, de maneira errada às vezes, alimentação errada, forma de dormir errada, descontrole emocional, o nosso cérebro entra em pane. E eu tive essa pane. Eu tive momentos muito difíceis quando mamãe faleceu, eu tive câncer, então tudo isso vai, esse estado emocional, ele vai proporcionando uma queda de enzimas, de hormônios, de tudo aquilo que é necessário para que nós tenhamos uma vida saudável. Então eu tive uma depressão muito forte, muito forte. Eu tomava um dos remédios que na categoria dos elevados, do faixa preta, ele seria o preto, que é o Zolpidem. Que ele demora menos de 4 minutos para
fazer efeito na sua corrente sanguínea. E quando ele entra sanguínea, você simplesmente apaga. Apaga, e daquele momento você pode até estar acordada, mas você não tem noção do que está fazendo. É como se você tivesse tido uma amnésia. De eu estar comendo alguma coisa e no dia seguinte não lembrar que eu tinha comido aquilo. Meu Deus. E quando eu fiquei assim durante uns 2 anos, tratando, procurando tratamento, procurando remédio e indo à igreja. Mas o que é físico, você precisa, Deus deixou os médicos exatamente para que nós tivéssemos essa possibilidade de irmos ao médico. O que ele quer curar, ele vai curar. A hora que ele tiver que curar, a hora que ele quiser curar, ele vai curar. Mas eu fui buscando a cura espiritual, a cura em Deus, a cura física. E aí, nesse ínterim, eu conheci o Evódia. E aí eu fui convidada para fazer uma viagem para o Vale do Jequitinhonha e eu falei, e agora? Eu não queria deixar de ir, mas eu tinha vergonha um pouco, porque pensava, bom, mas e aí, se eu tiver que dormir, eu não acordo. E o que eu explico? Como que eu falo para as pessoas? De Deus é que eu estou doente. E fui, mas assim mesmo, quando a gente recebe um chamado e que a gente tem certeza que é de Deus, a nossa única condição é obedecer. E eu obedeci. Fiz as malas, fomos embora. Durante todo o caminho, são 2 dias praticamente na estrada, durante todo o caminho eu vinha falando com Deus e eu falava, Senhor, eu não quero envergonhar o seu nome, mas eu estou aqui por obediência. Então aquilo que o Senhor quiser fazer na minha vida, eis-me aqui. E fomos embora. Quando nós chegamos lá, na última cidade onde a gente fica para com o ônibus, que eu não lembro onde é. Cruzinha. Quando nós chegamos em Cruzinha, dali para frente, até lá no Granja do Norte, tem que mudar de condução. Porque o ônibus de turismo não passa pelas estradas que são muito estreitas, as pontes são de madeira. E ali nós mudamos de condução e entramos num ônibus escolar, daqueles assim que trepida tudo. Pegamos estrada de terra e pedra. Muita poeira. Muita poeira, Muito buraco. Mas tinha um coral de anjos dentro do ônibus, que eram os missionários. Nós estávamos numa equipe maravilhosa de missionários e eu me recordo perfeitamente que eu estava encostada no fundo do ônibus, o pastor Rodimar sentado à minha direita e a esposa dele sentada à minha esquerda. E eu em pé. E eu ali, nós louvando ao Senhor e eu falando com ele durante os louvores. Eu falava, Senhor, eis-me aqui, nós estamos chegando. E num dado momento, eu literalmente saí do ônibus. Eu não sentia mais a trepidação do ônibus. E eu comecei a ver as nuvens. Eu via que estava fora do ônibus, mas eu ouvia tudo que estava acontecendo dentro do ônibus. E eu ouvia o missionário Marcos gritar assim, olha o Espírito Santo! Coisa linda. E aí, de repente, o Senhor me devolveu para dentro do ônibus e disse para mim, você está curada. Glória a Deus. E nunca mais eu tomei, a partir daquele momento, nunca mais eu tomei mais remédio para depressão. Graças a Deus. E naquele momento, todo mundo sentiu a presença do Espírito Santo. Todo mundo que estava ali no ônibus sentiu a cura, sentiu o que Deus tinha feito na minha vida. Eu, particularmente, eu estava sentado ou em pé, não lembro. Eu estava sentado. E percebi quando um vento entrou pela janela. Então estava todo mundo louvando, todo mundo cantando, e quando aquele vento entra pela janela, a gente sente a presença de Deus dentro daquele ônibus. E a minha esposa também, ela foi curada naquele momento de depressão também. Né? Glória a Deus. A gente sofreu muito com a minha esposa também, por causa da depressão. Mas graças a Deus está uma Olha, bênção. o importante que vocês saibam é que Deus faz. É no tempo dele. Muitas vezes nós queremos no nosso tempo. E nós ficamos procurando uma justificativa. Não. Espera no Senhor. A palavra diz entrega
os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Pessoal, esse programa está sendo transmitido pela Rádio Pop de Hortolândia, com o nosso amigo pastor Anderson, um missionário, tem viajado com a gente também, ele foi na Cracolândia com a gente. E eu vou estar passando o número do telefone da doutora Cida. Pode pegar a caneta aí, tranquilo, e você vai estar anotando. Depois, amanhã, eu vou estar postando tudo que vai acontecer aqui, eu vou estar postando no meu canal, no YouTube. O Missionário, PR de Pastor Rod Marques. Então vai estar na íntegra lá também. Se caso você não conseguir anotar o telefone aqui, eu vou estar deixando lá. Você pode estar aproveitando e fazendo perguntas, tá? Nós vamos estar entrando na área agora sobre feminicídio, sobre abusos, né? E o que a gente não conseguir responder aqui, você pode entrar no PV dela e fazer perguntas. Eu já participei de algumas palestras com a doutora Cida, ela é palestrante. Você pode estar usando esse telefone também para convidar ela para a sua igreja, para estar palestrando, falando sobre esse assunto. E eu já vi terminar a palestra dela, mulheres chamar ela num particular e contar para ela, se abrir com ela, de coisas absurdas que acontecem dentro das igrejas evangélicas também. As igrejas evangélicas não estão salvas. Em tudo quanto é lugar tem os maus exemplos também. E então você pode entrar no PV, vai ser entre você e ela, você pode estar abrindo seu coração. Talvez a sua filha está sendo abusada por um padrasto, talvez pelo próprio pai, talvez pelo irmão, pelo um primo, e talvez você não tenha coragem de abrir a boca para falar, talvez você sabe. Geralmente as mães colocam a culpa na filha, fala que é a filha que provoca café, e coloca a culpa na roupa da filha, a filha que tem que se vestir por causa do camarada lá que é deficiente mental, só pode ser, aí é a filha que é culpada. Então talvez você está num beco que parece sem saída, mas procura a doutora Cida, que ela vai estar ajudando você a achar uma solução para o seu problema. Eu tenho certeza que eu estou falando com pessoas que estão enfrentando esse tipo de problema. Eu vou estar falando o número do telefone aqui, beleza? É 19 97 40 91 525. Certo, doutora Cida? O telefone eu vou repetir. É o seu, tá? 97409 1525. É isso mesmo. 97409 1525. Isso. Mas se você não conseguir anotar, entra no YouTube, O Missionário, PR Rod Marques, você vai achar lá, beleza? Amém. Doutora Cida, eu vou começar a falar sobre mulheres. Aí depois ela tem toda a liberdade de corrigir, tá? Ver o que eu acertei e ver o que eu errei, tá? Porque eu também estudo mulheres. Que bom. Pessoal, existe um canal que chama Dani Delanos. É um canal no YouTube que eu sigo essa mulher. Ela tem mais de 200 mil seguidores. E lá o assunto, 99% o assunto é mulher. E eu sou assinante desse canal, apesar de eu ser homem. Mas por que eu estou dentro desse canal? Porque eu entendendo as mulheres, eu consigo ser mais homem. Então nós temos que entender as mulheres. E esse canal, ele fala justamente, ele conta história desse canal. Então ela conta história de mulheres que hoje têm 50, 60, 70 anos, que foi abusada na infância, o que aconteceu, qual a solução foi tomada. Então se vocês se interessar pelo assunto, entra lá, Dani Delanos. E eu tenho ouvido história nesse canal de, por exemplo, mulheres que desde criança cresceram num lar violento, onde ele via o pai bater na mãe, o pai espancar os irmãos, espancar ela também, e depois ela casa. E ela começa a apanhar do marido e achar normal. Olha que absurdo, doutora Cida, apanhar do marido e achar normal.
Porque ela aprendeu a conviver, né, com aquela violência. Então ela acha que isso é normal. Mas não é normal. O primeiro tapa que você levar de um homem, já está na hora de você tomar uma decisão. Porque aí já está o começo de um... Isso já é um crime. E já pode ser o seu fim. O cara depois para matar você daqui para ali. Um outro assunto também que eu quero abordar é o seguinte. Eu como pastor, eu tenho presenciado muito. Existem pastores por aí que não é o meu caso. Existem pastores que aconselham a mulher a ficar com um homem até a morte. Eu já vi pastores falar assim, não, Deus colocou esse homem na sua vida que é para você cuidar dele. Que é através de você que ele vai se converter. Eu, Rodi Marques, como pastor, não concordo com isso. Uma vez chegou uma jovem senhora para mim, e ela foi pedir conselho, ela falou assim, eu apanho muito do meu marido usa droga, e eu apanho demais dele. O que eu posso fazer, pastor? Eu falei, larga dele. E ela falou assim, mas eu amo ele. Eu falei, então infelizmente você vai continuar apanhando. Porque a única saída no momento é você largar dele. Passou um tempo, ela apareceu na igreja com o braço quebrado, que ele quebrou o braço dela. E aí eu falei para ela, ó, quando eu falei para você separar dele, se você tivesse separado, você estava com o braço inteiro, ele não teria quebrado o seu braço. E aí passou mais um tempo, foi um pregador pregar na nossa igreja, e ele manda ela ficar de pé, e ela fica de pé, e ele fala para ela exatamente essas palavras. Deus usou ele em revelação, e ele usa exatamente essas palavras. Ele fala assim, o homem que quebrou o seu braço, ele veio para te matar, mas Deus te deu um livramento e permitiu que só o seu braço fosse quebrado. Então nem o próprio Deus se agrada de ver um servo seu sofrendo. Uma outra coisa também que eu tenho presenciado, às vezes usa droga, e às vezes ele bebe, e chega 2 horas da manhã bêbado. E a mulher está acordada, esperando o marido para poder brigar. Isso é falta de sabedoria. Porque você querer discutir com um bêbado ou com um drogado, jamais você vai ter razão. É mais fácil você apanhar ou ser vítima de um feminicídio. Então espera passar o efeito da droga, o efeito da cachaça, e depois você chama numa conversa séria. Ok? E uma outra coisa também, a Bíblia ela diz que a mulher, ela ganha o seu esposo sem palavras. O que é sem palavras? Através do seu comportamento. Se você é uma serva de Deus e tem um marido desse tipo na sua casa, é através do seu testemunho que você vai ganhar ele para Jesus. E um outro detalhe também que eu tenho observado muito. A nossa casa tem que ser o melhor lugar do mundo. Tanto a esposa quanto o marido precisa ter paz no seu lar. Eu estava lendo um versículo, doutora Cida, que está escrito assim, eu não lembro bem aonde, mas está escrito mais ou menos assim, não entristeçais o Espírito Santo. E aí, vai falando algumas coisas, entristece o Espírito Santo. E entre essas coisas está escrito, gritaria. Foi o que me chamou a atenção. Gritaria. Quando eu fui morar com a minha esposa há 20 anos atrás, eu combinei com ela que em casa não vai ter grito. Apesar de eu falar alto, mas é só eu que falo nessa altura lá em casa. O resto, minhas filhas levanta a mão quando quer falar, fala mãe, pai, ninguém grita em casa. E esses dias eu descobri que eu fiz certinho, porque a própria Bíblia diz que a gente entristece o Espírito Santo com gritaria. E tem mães que criam os filhos só na base do grito. Às vezes ele vai dar uma palestra, um ensinamento na igreja sobre educação de filho. As mães chegam e falam assim, pastor, os meus filhos não me respeitam, os meus filhos eles gritam comigo, e quando ela termina de falar, eu falo, a senhora nunca gritou com o filho da senhora? Aí as que são verdadeiras e têm coragem, elas falam, não, eu sempre gritei. Eu falo, então, vamos mudar esse comportamento. Né? Porque a criança tem o hábito de repetir aquilo que ela recebe. Isso. Doutora Cida, de tudo que eu falei, depois você vai falar mais um pouco em cima, a senhora esteja à vontade. Não, e eu quero completar essa palavra do senhor, muito, muito sábia.
dizendo que na Bíblia, em Efésios 5, 22, ele traz um exemplo de lar cristão. Então, principalmente para você que é cristã, para você mulher cristã, leia lá em Efésios 5, 22, diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Porém, está escrito assim no 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então existe uma recíproca aí. Você precisa se submeter ao marido que dá a vida por você. E não o contrário. Não ele querer tirar a sua vida, achar que ele é dono da sua vida e querer tirar a sua vida por falta de respeito. Existe um paralelo que nunca vai se encontrar. Paralelas não se encontram. Existe o respeito que nós, mulheres, precisamos ter com os nossos maridos, e isso é lei de Deus, e isso é muito lindo. E eu conheço mulheres maravilhosas que fazem isso, e que são felizes, e que fazem os seus maridos felizes. Mas eu conheço também o lado, e por isso que eu comecei a estudar esse lado e buscar saber de Deus se era isso que ele queria. Se nos submetermos aos nossos maridos, éramos ser subjugadas, maltratadas, agredidas. E não é isso que Deus quer. Deus não nos criou para que nós sejamos judiadas, maltratadas. Então nós temos lei aqui na terra que cuida do lado desse maltrato. E é disso que nós vamos falar hoje. Nós não queremos aqui de maneira nenhuma incentivar nenhum tipo de separação. Nós somos contra o divórcio. O divórcio não foi instituído por Deus. Foi instituído pelo homem pela dureza do nosso próprio coração. Mas nós não podemos ficar subjugados ao homem em detrimento da palavra de Deus. Então, se ou os dois obedecem à palavra, ou os dois estão fora da palavra. Não se subjugue, mulher. Presta atenção no que eu vou te falar. Siga a palavra de Deus. Deus manda você se submeter ao seu marido, mas ele fala que o teu marido tem que morrer por você. Se isso não acontece, tem alguma coisa errada, e é disso que nós vamos tratar aqui hoje. Maravilha. A Bíblia, ela nos ensina tudo, né? Tá aí eu fico pensando, por exemplo, Deus não instituiu o divórcio, né? Eu entendo que a Bíblia ela dá direito, no caso do adultério, correto? Mas eu fico pensando, né? Inclusive eu ouvi hoje do Hernando Dias Lopes, que eu gosto muito dos ensinamentos dele, ele fala em caso de abandono. Em caso do marido abandona a mulher. Sim. Né? Abandonou no entendimento dele, ele pode arrumar alguém também. E eu também entendo, no caso de uma violência extrema dentro de casa, a mulher ela pode separar e ela não vai ser punida por causa da loucura de outra pessoa. Exatamente. E ela pode ser ou não ser cristã. Ela não é obrigada a se submeter a nenhum tipo de violência, nem física, nem psicológica, nem moral, absolutamente nenhuma. Doutora Cida, eu não sabia, eu aprendi com a senhora que a Lei Maria da Penha é para os dois, né? Tanto para o homem quanto para a mulher, né? Porque a Lei Maria da Penha ela fala sobre violência doméstica. Então, se o homem é subjugado em casa, porque existem mulheres bravas também, né? Então, nós estamos falando de ser humano, né? Que por acaso é dividido em sexo. Mas o ser humano, quando ele não tem Jesus, quando ele está fora da palavra de Deus, porque a Lei Maria da Penha veio para aqueles que não seguem a palavra. Ou você está na palavra de Deus, ou você está na Lei Maria da Penha. Né? Então, a mulher também pode ser parte ativa nos maltratos. Ela também pode maltratar um homem, como ela pode
filhos. Então, a Maria da Penha trata de violência dentro do lar, no âmbito familiar. É uma curiosidade minha. Esse nome feminicídio, ele foi criado por causa da lei, né? E é recente, não tem tanto tempo assim. Não tem tanto tempo. A Lei Maria da Penha, ela é de 2006. Antes da Lei Maria da Penha, qualquer agressão à mulher, qualquer problema familiar, era resolvido pela Lei 9.099, que era a Lei de Pequenas Causas. Então, o marido ou o agressor, o homem ou a mulher, o agressor, ele pagava uma cesta básica e saíam os dois juntos da delegacia e chegava em casa e apanhava de novo, né? Porque não tinha o corretivo, né? E era uma lei muito branda. Então, com o aumento da criminalidade contra a mulher, e a Lei Maria da Penha, ela foi criada porque a Maria da Penha, que deu o nome à lei, ela durante muito tempo, ela apanhou do marido, e ela é uma química, ela não era uma pessoa leiga, mas durante muito tempo ela foi agredida e ela ficou tetraplégica. E aí ela precisou buscar fora do Brasil uma maneira de punir o homem, porque ele ia preso, quando ele saía, ele voltava e ia agredi-la. Então, ela procurou durante muito tempo, foi uma luta muito grande, e ela conseguiu, então, criar a Lei Maria da Penha, que trouxe algumas proteções muito importantes. Então, a Lei Maria da Penha, ela definiu quais tipos de crime, por exemplo, a mulher podia ser vítima. Isso eu vou chegar lá no feminicídio. Então, o Estado precisava de alguma forma tomar conta desse problema, que era um crime comum, como é roubo, como é estelionato, como é furto, como é qualquer outro crime. É um crime que uma pessoa comete contra a outra. Que direito que eu tenho de chegar aqui e lhe dar um tapa no rosto? Ou lhe esbofetear, ou lhe dar um tiro? Quer dizer, eu não tenho direito sobre a sua vida. O Estado é que tem que administrar isso. O Estado tem que fazer essas leis. Então, o Estado brasileiro começou, a partir daí, a partir de 2006, a tomar conta dessa questão da violência familiar, violência doméstica. E aí, começou com as leis também, os homoafetivos também foram enquadrados nessa lei e tal. Bom, aí a Lei Maria da Penha, a melhor, um dos avanços foi que já não era mais 9.099, já não eram mais pequenas causas, já não era mais uma cesta básica. E o que acontecia? Ele tinha que pagar uma cesta básica, vamos falar, localizar entre briga de marido e mulher. Então o marido batia na mulher, e aí quando eles iam para casa, ele ia fazendo a cabeça dela: não vou mais fazer isso, porque essa agressão, ela tem um círculo, sabe? Ela começa de um jeito, ela vem num crescente, depois ela vai diminuindo até o convencimento da pessoa de ficar junto de novo, depois ela cresce novamente, ela começa com um grito, com um xingo, com uma ameaça, com um tapa, com um soco, e aí vai, né? E aí, quando chega no ápice, ele volta, pede perdão e fica um tempo bonzinho. E antes da Lei Maria da Penha era isso. Aí ela ia lá, a mulher ia lá e tirava a queixa, né? Primeiro ela ia fazer o boletim de ocorrência, depois as coisas iam melhorando, a mulher às vezes não tinha para onde ir, não tinha uma renda, né? Porque nós estamos falando de 1922, né? Nós estamos falando aí de um tempo onde a mulher não tinha nada. Ela era totalmente dependente do marido. Já era, inclusive, educada para ser dona de casa, né? Para ser dona de casa. Se não soubesse fazer café nem comida, não servia. Exatamente, não servia. Então, nós precisávamos de várias coisas, mas a primeira coisa que nós precisávamos é que tivesse uma lei
que regesse isso. Então veio a Maria da Penha, graças a Deus, que foi uma maravilha. E aí a Lei Maria da Penha começou a incentivar, a criar mecanismos de defesa para essa mulher. Então criar a delegacia da mulher, porque a mulher também, ela ia numa delegacia comum e ela era atendida por um homem. E aí existia aquele, né, aquela questão da mulher, do homem perguntar para a mulher, mas o que a senhora fez para ele ficar tão nervoso assim? E a mulher ainda tinha culpa de ter apanhado, né? Então, a criação da Delegacia da Mulher foi assim, um marco para nós, porque nós começamos a ser tratadas, cuidadas, recebidas, orientadas por outras mulheres, que entendiam exatamente o nosso problema, porque a mulher entende a mulher, o homem entende o homem, mas a mulher entende a mulher, e nós sabemos que nem tudo que a mulher faz, ela faz para desagradar o homem. Pode ser que às vezes desagrade, mas muitas vezes o homem não faz absolutamente nada para entender que aquilo que a mulher está fazendo não é para desagradá-lo. É uma questão de criação, é uma questão de gênero. Né? Deus fez 2 gêneros e cada gênero ele fez de uma maneira. Um para completar o outro. Só que nós chegamos num momento da cultura que um, ao invés de completar um outro, um virou competidor do outro. E o homem, quando começou essa competição, quando a mulher começou a querer falar, a querer ter voz em algumas coisas, quando a mulher começou a se desenvolver, a querer voltar a estudar, a querer trabalhar fora, o homem começou a se sentir deslocado. Ele não estava preparado para isso. O homem cresceu xerife, cresceu dono de tudo. Foi educado numa educação totalmente paternalista, machista. E ninguém cuidou do homem nessa cisão, nesse momento de crescimento da mulher, de evolução da mulher, que foi a época do feminismo, da revolução feminina e tal, e rasga o sutiã, joga fora. E na realidade, o que as mulheres estavam querendo dizer era o seguinte: não, nós também podemos. Nós podemos caminhar juntos. Não precisamos caminhar, e Deus não nos fez para caminharmos atrás de ninguém. Deus nos fez para parceria, para caminharmos juntos. Mas a educação humana, a cultura humana, colocou a mulher um pouco para trás do homem. E quando essa mulher quis chegar perto, na mesma direção, foi quando começaram esses atritos. E começou a aparecer mais, mas também antes a mulher ela era maltratada, traída, mas ela não falava nada, porque ela estava um passo atrás. Quando ela se equiparou, quando ela chegou lado a lado, que ela começou a falar, foi quando começou a aparecer. Então, muito mais claramente a violência. E aí, com a formação da delegacia de mulheres, então o Estado começou a fazer o que ele precisava fazer para cuidar desse sistema. Bom, descobriram que a mulher, ela não tinha só, na realidade, ela não tinha só uma violência física. E quando ela chegava na delegacia, ela chegava machucada. E essa era a violência física. Mas antes, ela já tinha sido violentada psicologicamente, sexualmente, patrimonialmente, moralmente. Então, quando chegava no físico, era o último estágio. É porque provavelmente ou ela quis se defender, ou ela quis argumentar, e o homem não gosta muito de argumentos, né? Então, ou ela quis argumentar, ou algo aconteceu naquele momento que ele falou, bom, agora eu tenho que provar que eu sou mais forte que ela. Então, ele começou a bater na mulher. E poucas vezes se ouviu falar, ou pouco se ouvia falar, da morte do marido matando a mulher. Porque era considerado um homicídio normal. Então, ele batia, algumas vezes era só lesão corporal grave, gravíssima, igual essa da Maria da Penha,
quando causa alguma lesão, né, permanente, alguma perda de algum sentido, ou algum movimento permanente como o dela, e como muitas outras mulheres, que os homens ateiam fogo. Então tem uma série de fatores que determinam essa violência. Mas quando chegava num grau de violência onde ele já não tinha mais esse controle, ele matava. E aí, essa morte da mulher não era contada como uma morte de mulher, era uma morte. Era um homicídio normal. Mas precisava também, além disso, precisava se descobrir quantas mulheres morriam por esse motivo, simplesmente por ser mulher. E aí então foi que se criou a lei do feminicídio, que colocou dentro do homicídio uma qualificadora. Então, o senhor tem lá no artigo 121, o senhor tem uma qualificadora, que se o homicídio foi cometido por um homem contra uma mulher, pelo simples fato dela ser mulher, então a pena, que no homicídio comum começa de 8 anos, no feminicídio começa com 12 anos. Então é uma pena majorada, é uma pena aumentada, exatamente. E aí nós passamos a ter essa estatística de quantas mulheres estavam morrendo por esse motivo, já com as delegacias de mulheres implantadas. Então nós passamos a ter essa noção, que não é nada fechado, porque ainda existe muita subinformação. Nós, apesar da Lei Maria da Penha ser de 2006, ainda é muito cedo para que essa lei esteja totalmente fechada em todos os âmbitos e nós consigamos ter na mão números corretos ou pelo menos representativos. Porque existem muitos lugares ainda no nosso país que não tem delegacia da mulher. Não tem nem delegacia de polícia por perto. Você tem que viajar um dia para chegar numa delegacia. E as mulheres continuam apanhando nesses lugares e não registram nada, continuam morrendo nesses lugares e não registram nada. Principalmente alguns lugares que a gente tem feito missão, né? Isso, a gente conhece vários lugares dessa maneira. Né? Que as mulheres não têm como sair. Se ela sair, se ela apanhar e sair de casa para ir na delegacia, ele encontra com ela no caminho e mata no meio do caminho. Porque a distância é tão grande e ela não tem como pedir socorro. Então ela apanha dentro de casa e continua. Agora, no ano de 2021, nós continuamos com essa dificuldade de termos em números fechados a quantidade de mulheres que são agredidas, que são maltratadas, ainda é subinformado. No caso de um homem ser vítima de uma mulher, seria o mesmo crime ou seria um homicídio? Então, é um homicídio, não tem um feminicídio. Pode ter, caso fique configurado que ele é inferior a ela, que ele é fisicamente inferior, que ele é subjugado, então certamente essa pena será aumentada, porque tem as qualificadoras do homicídio. Mas não é um feminicídio. Tá certo. Antes da próxima pergunta, para os ouvintes aí que estão nos assistindo, o áudio melhorou, eu percebi que algumas pessoas que estavam cortando e tal, e vocês escrevem aí perguntando se está chegando legal aí o som para vocês, porque se não estiver chegando bem, hoje infelizmente não vai dar para a gente fazer muita coisa, mas a gente já toma providência para as próximas gravações, ok? E eu quero relembrar também que a Rádio Pop de Hortolândia, do nosso amigo pastor Anderson Fraga, está transmitindo ao vivo. É um grande amigão nosso, grande parceiro, grande missionário, tem viajado com a gente. E eu quero estar falando do trabalho que ele faz, além do trabalho da rádio. Para você que é pastor ou pastora, dirigente do Círculo de Oração, líder do departamento infantil,
Você está precisando fazer um uniforme para o seu departamento, para o seu comércio e festividade. Verdadeiramente, os seus problemas acabaram. Porque agora irei apresentar para você a CP Estamparia, que é do nosso amigo Anderson Fraga. Estamparia Confecções. Você terá qualidade, preço baixo, pontualidade e ótimo atendimento. Ele confecciona batas, camisetas, vestidos, saias e muito mais. Será enviado para qualquer lugar do Brasil. Vou estar passando o telefone dele também. Se você não conseguir anotar, vai no YouTube amanhã ou depois vai estar lá, ok? E você anota o telefone. A gente conhece muito bem o pastor Anderson. Se não tivesse qualidade no produto dele, se ele não fosse uma pessoa pontual, se ele fosse uma pessoa desorganizada, nós teríamos recusado de estar anunciando o trabalho dele. E a gente aqui, eu e mais o missionário Oséias, nós combinamos de fazer coisas boas, às claras, e é por isso que nós estamos aqui falando do trabalho dele, que é um trabalho muito bom, ok? O telefone é 19 991 91 7676. 19 991 91 7676. Beleza? É isso aí, galera. Eu queria pedir para o missionário Oséias vir aqui, colocar aqui de novo aqui, que eu não estou sabendo mexer direito aqui. Travou aquela mãozinha ali, ó. Você apertou a direita do mouse ou a esquerda? Galera, eu quero aproveitar aqui, já está mandando abraço também aqui para o pessoal, e agradecer a audiência de vocês. O nosso amigo Anderson Fraga está aí transmitindo pela Rádio Pop. A do Carlos Mendes, boa noite para você também, Deus venha abençoar a sua vida. A Fabiana Marcos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês também. E a Kelly Cristina, falando de mulher independente, está aí a Kelly Cristina, que é pilota carreta, né? Uma bênção. Kelly, um beijo, Deus abençoe. Fomos para Bolívia, ela dirigiu um pouco lá no ônibus. Não, além de ter 2 de uma vez, né? E nasceu, ela é mãe de gêmeos. 4 homens, e cuida de 5, e cuida muito bem, então parabéns. E tá a Zilmar, que é prima da minha esposa, um abraço aí, Zilmar, que Deus abençoe. A Rosália Gonçalves, minha irmã, que Deus abençoe sua vida também. E vamos ver aqui a Tendinha Caipira, ela não perde uma live. Um grande abraço, que Deus abençoe. Eu já combinei com o missionário Oséias, que qualquer dia a gente vai aí conhecer você pessoalmente, tá bom? Que Deus abençoe. A Deinha Dumas está aqui também, que é a Samu, grande companheira, a mulher trabalha igual o homem, faz concreto, carrega concreto no carrinho, está construindo um mega templo com o esposo dela lá no Vila Vitória, e ela trabalha no SAMU, e qualquer dia ela vai estar aqui, falando sobre primeiros socorros. A Maria Edna, minha esposa, não perde uma live também, que Deus abençoe, um grande beijo e abraço. Eu confesso que eu tenho me esforçado para que eu venha te amar igual Cristo amou a igreja. Glória a Deus. Isso é uma busca, né, doutora? A gente tem que buscar isso, né? Exatamente. Melhorar cada dia mais. Cada dia. A perfeição, ela é conseguida pela perseverança. É isso aí. Que Deus venha nos abençoar, viu, varão? Você aí que... Doutora Cida, Deus, quando eu entreguei minha vida para Jesus, a primeira coisa que eu pedi para ele, Deus, tira dentro de mim essa raiva, esse nervosismo, porque eu era um marido que lá em casa a mulher tinha medo de mim. Né? Graças a Deus esse medo já caiu por terra. Graças a né? Deus. Então eu continuo dizendo, Jesus, ele é a saída. Quando eu conheci Cristo, falei, Senhor, eu não posso dizer que sou teu servo, e o melhor testemunho que eu posso ter é de dentro da minha casa. A minha esposa vem falar que eu sou um pastor de verdade, que eu sou um excelente pai, um excelente marido, e eu venho prover na vida de todo mundo. É a minha esposa que eu tenho que eu sou os melhores testemunhos, a minha família de casa. Exatamente. Luiz Gonzaga, um grande abraço, Luiz Gonzaga, Deus abençoe a sua vida também. Glória a Deus. Deus abençoe, Luiz.
A Marli Diógenes, que é a minha cunhada. Marli, ela esteve aqui com a gente, foi uma benção também a live dela. A Dai Costa, a esposa do nosso amigo Severino. Dai Costa e o Severino, grandes missionários. Glória a Deus. Eles têm um projeto muito estendido, né? Sim, maravilhoso. O pastor Severino, ele é aquele homem de Deus que vai à luta, que cata o microfone, uma caixinha, porque a igreja somos nós. A igreja tem que ir em busca daqueles que precisam, não é ficar dentro de um templo esperando que as pessoas cheguem lá. E o pastor Severino é a igreja. Deus te abençoe, pastor. Igreja ambulante, hein? É. Ele faz coisa, não tem prazo, ele coloca a caixa nas costas e entra em favela, nas biqueiras, e falando que Jesus salva, que Jesus é o único caminho que nos liberta. E Deus tem libertado através da vida do nosso missionário Severino. Que Deus é um abençoe. incentivo para nós, viu, pastor? O irmão Marcos também está ali. Que Deus abençoe sua vida, irmão Marcos. Grande amigão, esteve aqui também. O pastor Josué Gama também. Que Deus abençoe, pastor. Abençoe grandemente a vida do senhor. O senhor vai estar aqui também, meu filho Peterson. Vamos estar falando de Jesus aí também. A Vilma, minha irmã. Que Deus abençoe, Vilma. Um grande abraço. E quem mais aqui? Valmira, que Deus abençoe, irmã Valmira, que Deus abençoe sua vida. Ruth Justino Lombas, a esposa do pastor Ivaldo. Eu conheci Pastora ela Ruth. na palestra, que Deus abençoe. Pastora Ruth, Deus abençoe. Minha sobrinha escreveu aqui, onde teria uma... Ela escreveu onde teria uma delegacia da mulher em nossa região. Ela mora no Matão. No Matão, eu acredito que não tenha. A delegacia da mulher, a segunda delegacia da mulher é lá em Campinas, na Avenida John Boy do Lope. É bem atendido, a senhora conhece? Bem atendido, já fui lá, é bem atendido. Então tá aí, mulherada. E os homens que ficam espertos, hein? Ela é de Matão? É do Matão. Eu vou pesquisar aqui para ver. O pastor Zé Carlos, grande pastor, um exemplo também de marido. A esposa dele falou aqui que ele é um crente de verdade, eu fiquei orgulhoso por ele. É isso aí, meu irmão, que abençoe. O irmão Marcos está aqui lembrando que o Evódia Mais, viu, galera? Esse canal aqui, ele está começando, eu já tenho até um logo, Evódia Mais, beleza? Quando vocês ouvirem esse nome, lembrem da gente aí. O Edivaldo Nunes Pereira, grande amigo meu, foi meu professor de teologia. Estive a semana passada na casa dele, tomei um cafezinho junto com ele. Eles dão aula, tá, de teologia e eu faço teologia com eles. Beleza? Quem quiser fazer teologia, procura eu aí, que eu dou as dicas aí. E é uma bênção. Eu estou terminando teologia com eles. Eles são um abençoado, um casal muito abençoado. Meu irmão Jaime, que Deus abençoe, irmão Jaime. Grande abraço também, que é meu irmão. A Kelly está dizendo, acho pouco, deveria ter mais quantidade de delegacia. Exatamente. E vamos para a próxima pergunta. Mas antes da próxima pergunta, eu quero fazer um comentário, que é a minha opinião, da doutora Cida. Eu acredito, eu sei que isso é polêmico, eu vou trazendo uma mulher formada em pedagogia, que é a filha do irmão Marcos, vai estar falando sobre isso. Tá? Eu não sou formado, tá, gente? Em pedagogia. Eu estou me formando em teologia, e o que eu falo é baseado dentro da Bíblia, dentro do que eu vivo e dentro do que eu vivi, dentro das minhas experiências. Eu acredito que qualquer tipo, bater é violência, inclusive de filho, tá? Tem gente, eu sou a favor da palmadinha, eu sou a favor do espancamento, tem que bater, se não bater em casa a polícia bate. Na verdade, a delegacia tem gente lá dentro que nunca apanhou os pais, e tem gente lá dentro que já apanhou pra caramba. Então, não tem muito a ver uma coisa com a outra. Então, eu acredito que a cultura batendo. Então, a gente foi criar um ambiente desde que eu nasci nos anos 70. Então, desde os anos 70, que eu posso falar de onde eu nasci, eu sempre fui espancado. Parei de apanhar com 14 anos de idade, mas continuei vendo os que iam nascendo apanhando, depois os que iam nascendo apanhando, e eu acredito que isso é uma cultura. Uma cultura. Nós estivemos na tribo de índio, onde é que tem 300 crianças brincando lá, e eu não vi nenhum pai, nenhuma mãe batendo. Então eu acho que a gente trouxe essa cultura aí dos escravos lá da África,
de ver, acho que os escravos, os pequenininhos já viam os seus pais no tronco, levando cacetada, e as mães deles no tronco apanhando, e a gente trouxe essa herança para cá e tal, e falou, não, o negócio para educar é bater. E por que eu sou totalmente contra? Principalmente depois que eu descobri que Jesus é 100% amor, eu não consigo imaginar Jesus batendo em ninguém. A vara que está na Bíblia, eu sei que tem algumas pessoas que questionam, não, mas diz quem ama fustiga com vara, e a vara que está na Bíblia, na minha opinião, no meu entendimento, não é literalmente uma vara. O Senhor, ele fala, Moisés fala para o povo, fala para Abraão, se eu não me engano, fique com o povo que eu irei no monte pegar a vara do Senhor, que era a lei. As nossas delegacias são conhecidas como vara, por causa da lei. E o rei Davi, ele fala, Senhor, a tua vara e o teu cajado me consola. Isso não é literalmente vara. Em Apocalipse diz que o Senhor regerá um com vara de ferro. Não é literalmente uma vara. Eu acredito que aquilo que o amor não der jeito, nada mais pode dar jeito. Ainda mais depois que eu descobri, o meu pai era amansador de burro bravo. Meu pai montava no burro, metia o chicote, batia, e o burro aprendia. Mas hoje, se você der um Google aí, você vai ver pessoas que ensinam burro conversando, dando carinho, amor para o animal, e o animal que antes não aceitava chegar nem perto, a pessoa chega através do amor, através do carinho, coloca a cela, monta, faz o que quer, tudo na base do amor e do carinho. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a próxima pergunta, nós sabemos através da Bíblia que as mulheres nunca valeu nada. As mulheres eram tratadas como objeto. A oração dos camaradas era assim, Senhor, eu oro, agradeço por eu ter nascido homem e não ter nascido gentil. Então as mulheres do gentil, para aquele povo antigamente, não valia nada. Aí a partir de quando Jesus veio, ele deu uma moral para as mulheres, patrocinava o mistério de Jesus, né? E a pergunta também faz parte de uma cultura onde aquela pessoa, que dentro da mente dele, fala, não, na minha casa eu sou machão mesmo, não obedeceu, já me dá mão, já quer os dentes. Não faz parte de uma cultura da violência. O que acontece? Nós voltamos lá na questão de que o homem ele tem uma criação machista. Ele teve uma educação machista. E o que é o machismo? É o extremo. Tanto o feminismo como o machismo são extremos. Com extremos, eles se chocam. Então, certamente o homem, quando não consegue dialogar, não consegue argumentar, não consegue ouvir, não consegue entender, ele vai usar da força física, daquilo que ele tem de arma, né? A força física de um homem, até contra outro homem, imagina contra uma mulher, é uma arma feroz, é uma arma muito grave. Então, ele vai usar contra criança, contra adolescente, ele vai usar essa arma para se fazer valer, entendeu? Para calar o seu interlocutor. O senhor quiser, nós podemos passar a noite toda aqui discutindo. A hora que o senhor não quiser mais me ouvir, o senhor me bate, o senhor vai me calar. O senhor me dá um murro aqui, acabou. O senhor vai me desmaiar, o senhor vai me calar. Quer dizer, é uma desigualdade, é uma ignorância e uma grande desigualdade. E essa desigualdade, essa ignorância, realmente nasceu lá dos nossos antepassados. Porque o homem foi ficando, foi vendo que a mulher estava se aproximando dele cada dia, na mesma direção, mas ele precisava ter algo além do que aquela aproximação. Ele não queria nunca ser páreo com ela. Ele queria sempre estar à frente. Quando no diálogo, porque antes ele falava de negócios, ela não entendia de negócios. Então ele sabia que ele falava, ele era superior a ela. Se ela fosse palpitar em alguma coisa, ele falava, cala a boca, porque disso você não entende. Mas chegou num momento que a mulher começou a discutir negócio com ele. A mulher também passou a ser uma profissional. E aí, não tem como mais, porque a mulher argumenta com ele sobre negócio. Então, o que restou?
de diferente e de maior entre os dois? A força física, a ignorância e a força física. Então, isso gerou todo esse transtorno, toda essa maldade, e aí nós vamos deparar com um homem que não conhece a lei de Deus. A palavra diz que a essência de Deus é o amor. Que não tem Deus, que não conhece Deus, não conhece a essência. Não conhece, não estou falando de religião, estou falando de Deus, do Criador. A essência do nosso Criador. Porém, por exemplo, hoje nós não podemos falar de Deus. Nós não podemos falar de Deus em lugares públicos. Agora, graças a Deus, nós temos aí um presidente que fala de Deus. Mas nós não podemos falar em Deus em qualquer lugar. Então, onde não tem Deus, que é a essência do amor, tem outro tipo de sentimento. E é o que acontece. Nós não vamos chegar aqui a uma conclusão, nós dois, nós temos Deus. Mas se a gente não concluir na mesma história, se a gente não nos entendermos no diálogo, nós vamos falar assim, meu irmão, vamos orar a Deus, vamos pedir um entendimento nesse sentido, vamos ver o que Deus fala a respeito disso. E a discussão vai acabar aí, certo? Mas se nós não tivermos Deus, eu vou começar a ofender o Senhor e o Senhor vai começar a me ofender. Até o ponto que nós vamos perder o controle e o Senhor vai me atacar. O Senhor vai me agredir e certamente eu levo o pior. É interessante que a senhora falou que quando o homem ele não tem o argumento, ele parte para a agressão. Ele parte para a agressão. Eu estava conversando com o missionário Osés, nem sei se você vai lembrar disso, mas faz muito tempo. Apesar de eu ser falador hoje em dia e falar alto, é uma coisa, gente, que eu gostaria de falar baixinho, mas eu sou meio malafaia, o sangue vai esquentando. Mas eu também, eu vou na empolgação. Então, não parece o que eu vou dizer, mas eu era extremamente tímido, um extremo. Cheguei ao ponto de, com 16 anos, chegar no shopping Guatemi, não ter coragem de entrar e vir embora. E o interessante é que quando a gente era afrontado por alguém, às vezes a gente até tinha o argumento, mas não saía, por causa da timidez, não saía. A gente, na sala de aula, tinha vez que o professor fazia a pergunta, eu tinha a resposta, mas eu não tinha coragem nem de erguer a mão para falar, eu sei a resposta. E muitas vezes, se o senhor me permite, muitas vezes nesse momento, o menino usa da violência. Ele agride para se proteger. E aí, então, era exatamente isso que eu ia falar. Então, tinha vez que eu, para querer mostrar o meu valor e que eu era alguma coisa, eu já cerrava o punho e falava, não, vamos resolver isso aqui na porrada. Então, aí nós vamos, é uma questão de formação, né? Porque nós teríamos que ter lá atrás um pai, porque a palavra, olha, a Constituição, no artigo 227, ela diz assim, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, ao profissionalismo, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, é dever da família. É dever da família, da sociedade e do Estado, mas começa com a família. Então, se nós temos uma família consciente, o senhor não chega nesse ponto de agredir. Porque a sua família vai lhe dar amparo suficiente, vai ver que o senhor tem essa deficiência, tem essa dificuldade e vai cuidar do senhor para que isso não se torne um problema. A questão é que a família foi se desfazendo. Então, um menino de 10 anos sabe exatamente o que da vida. Mas muitas vezes ele tem que tomar decisões, porque ele está sozinho em casa.
Ou no celular jogando hoje em dia, né? Ou no celular o dia todo. E quem influencia ele já não é mais a família, já não é mais pai e mãe. É um influenciador digital, que a gente nem sabe qual é a formação dessa pessoa. E ela está lá atrás dando instruções para o teu filho. Ela está educando, ele, o influenciador digital, está educando o teu filho. E aí a família fica à margem, a família fica omissa. Porque acha que, mas pelo menos ele não está dando trabalho, está quietinho dentro de casa, virando, me desculpe o termo, virando um marginal, e eu quero dizer o que é que significa um marginal, é o que fica à margem, né? Ele não está no centro, ele está à margem. Então, o teu filho, dentro da sua casa, deitado na cama dele, está virando um marginal. Ele está à margem da família, está sendo cuidado por pessoas que você nem sabe quem são. E essas pessoas, e nós temos muitos exemplos de meninos que tivemos aí agora em São Paulo, há uns meses atrás, o rapaz que estava jogando ele, uma moça, e ele convidou a moça para ir até ele, e chegou lá e matou a menina simplesmente, porque fazia parte do jogo. Fazia parte do jogo. Então veja você, o problema que nós enfrentamos hoje com a omissão da família. E eu já aproveito esse momento para falar a respeito da pedofilia, da violência contra a criança e o adolescente. Você está na sua casa, mãe, pelo amor de Deus. Eu vou falar especificamente para as mulheres nesse momento. Você é mãe. Se você se separou do pai do seu filho, essa pessoa que vai morar com você não é o pai do seu filho. Ele não tem pelo seu filho o mesmo amor que pelo menos deveria ter o pai do seu filho. Não foi ele que fez o teu filho. Não foi ele que gerou em você o teu filho. O teu filho é um estranho para ele. Esse doutor que matou o menininho, esse vereador, Jairinho, né? Sabe o que ele dizia para um menino de 4 anos? Que era enteado dele, que não era o filho dele, ele dizia: você atrapalha a sua mãe. Porque ele não era nada do menino. Ele não era pai do menino, ele não tinha nenhum envolvimento emocional com o menino. Ele não tinha nada, absolutamente nada, ele queria usar a mãe do menino, só isso. Então, mães, por favor, não deixem os seus companheiros tomarem conta e educarem os seus filhos. Eles não educarão, é fatal isso. Salvo raríssimas exceções, mas não se tome como uma exceção. Vigie, tome conta do seu filho, converse com seu filho. Olhe no corpo do seu filho, examine o seu filho todos os dias. Faça dele o seu amigo e faça com que ele entenda que você é amiga dele. Para que ele tenha confiança em você, para que ele possa contar e você acreditar nele. Não duvide daquilo que o seu filho está te contando. Ele está te pedindo socorro. Mas muitas vezes, muitas mulheres preferem acreditar no que os seus companheiros estão dizendo, em detrimento da verdade que o filho está contando para ela. Por favor, mãe, nós fomos feitas mães, não tem outro ser humano no mundo, outro ser no mundo que possa ser chamado de mãe. Somos nós, as mulheres, que somos mães. Como mães, nós temos o dever moral, obrigacional, afetivo, de cuidar dos nossos filhos. Não entregue o seu filho na mão de qualquer pessoa. Por favor, não abandone o seu filho. Preste atenção no que ele fala. Toda criança, todo adolescente, ele dá sinal que algo está errado. Preste atenção, mãe, por favor. É isso aí. A internet nossa não tá muito boa, né? Tá boa? É isso aí. Doutora Cida, nesse canal da Dani Delanos, que eu acompanho,
parece que 70% das mulheres sofreram abuso sexual na infância. Então isso acontece com muito mais frequência do que a gente imagina. No meu consultório, no meu escritório, pastor, eu recebo pelo menos uma pessoa por semana. Pelo menos uma pessoa por semana que foi abusada. Meu Deus. Porque muitas vezes as pessoas pensam que a pedofilia é simplesmente um adulto que gosta de uma criança. Um adulto que gosta excessivamente de uma criança. Mas não, ele tem interesse por ela, por essa criança. Ele é um doente. O pedófilo é um doente, é um psicopata. E pode ser o pai, pode ser o avô, pode ser o tio, pode ser o vizinho, pode ser o primo, pode ser o outro irmão. Porque essa doença ela não escolhe, é uma doença. A pedofilia é uma doença, é uma degeneração, eu diria, de caráter. É uma doença de fundo do caráter. Que ela sai do normal. É uma marginalidade do caráter. E a manifestação desse interesse pode contribuir para crimes vários. Tem a parte só do abuso violento da criança, como o Jairinho fazia. Na realidade, ele queria só tirar as crianças do caminho das mães. Então ele batia. Isso é violência física, é violência, pode ser física, psicológica, mas não chegava a ser sexual. Ele não tinha relação sexual com o menino, não tocava o menino. Mas ele tinha esse problema da violência, ele queria bater. Então imagina um homem de 40 anos brigando no soco com uma criança de 4 anos. Eu não consigo enquadrar. Isso não é normal, nunca será normal. E tem a outra parte do adulto, que ele não quer bater na criança, ele vai subjugar essa criança, para essa criança ficar dependente dele. Então ele dá presente, ele dá doce, ele dá passeios e usa essa criança sexualmente. Essa é a pedofilia. Entendeu? Então também não tem grau de parentesco. Pode ser qualquer pessoa, pode acontecer em qualquer lugar. Então, uma coisa que eu queria dizer, se o seu filho, independente da idade, seu filho e sua filha, se ele diz para você, eu não gosto do tio, não force ele gostar, alguma coisa está acontecendo. Eu não quero ir na casa do meu pai, alguma coisa está acontecendo. Até mesmo porque criança gosta de todo mundo que faz bem, né? Exatamente. Ah, eu não gosto. Não, mas você tem que gostar porque tá chorando, é dia de visita, você é separado e o seu esposo, seu ex-esposo, o pai da criança, vai buscar a criança e a criança faz uma birra desesperada e não quer ir. Não deixe ir. Ela está te pedindo socorro. E ela não sabe falar para você assim, mãe, olha, acontece o seguinte, vamos aqui dialogar. Uma criança de 3, 4, 5 anos, ela não sabe falar isso para você. Ó, eu tenho uma coisa para te contar. Ela sabe reagir. Então prestem atenção nas reações dos seus filhos, por favor. Doutora Cida, e o que a senhora aconselha a atitude de uma mãe nessa situação? Fazer o quê? Procurar quem? Que delegacia? Olha, a primeira coisa é procurar uma delegacia de polícia, que pode ser inclusive a delegacia da mulher, fazer um boletim de ocorrência, procurar o conselho tutelar, porque muitas vezes o pai ou a mãe, o genitor que está causando o mal, ele quer lutar para continuar com a criança, para provar que ele não está fazendo nada. Então, vá até o conselho tutelar, entre com ação para você preservar os direitos dessa criança. Não, a única coisa que você não pode fazer é ficar parado. Se você não tem condições de contratar um advogado, a Defensoria Pública tem advogado que o Estado lhe proporciona. É só você procurar os fóruns de Campinas, tem a Vila Mimosa, tem o fórum da Cidade Judiciária. É só você procurar
que você vai ser atendido. Se você chegar numa delegacia de polícia também e contar o seu problema, imediatamente a delegada vai providenciar para você que você seja encaminhado para uma defensoria pública. Então, a única coisa que você não pode fazer é ficar em casa de braços cruzados. E olha, presta atenção, é mais fácil o teu parceiro estar mentindo do que o seu filho ou a sua filha, viu? É melhor você confiar mais no seu filho. Ainda que depois você descubra que pode até ser algo criado na cabecinha dele, mas isso teve um start. Em algum momento ele foi molestado. Pode ter sido uma vezinha só lá atrás, mas tem um início. Então, acredite naquilo que teu filho fala, sempre. Doutora Cida, pela experiência da senhora e por alguns casos que eu também conheço, a maioria dos homossexuais sofreram violência sexual na infância? Ou não? Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Né? Existe uma grande possibilidade, porque muitas vezes a criança, quando ela tem eu não diria que é uma escolha, né? Quando ela nasce homossexual, quando acontece isso, e às vezes ela não se entende. E pode ser que alguém que viu e entendeu e sabia que ela ia gostar daquilo, né, foi e molestou. Pode acontecer. Pode acontecer também do menino ter sido molestado na infância e depois disso ele perdeu a sua identidade. Pode acontecer, mas não é uma regra. Entendi. E a mãe, no caso, ela tem que provar alguma coisa na delegacia ou é o camarada que tem que dar os pulos dele para poder dizer que ele não... Não, é ele que vai ter que provar. A mãe tem que contar os fatos, a mãe tem que levar a criança vai passar por psicólogo, por assistente social, e quem vai ter que provar que não aconteceu aquilo é quem estava fazendo. Eu já vi caso de homem ser acusado inocentemente. E aí, no caso, a pessoa que está fazendo uma falsa denúncia também tem... Então, essa questão de ser acusado inocentemente é muito relativo. Eu parto do princípio que, e essa é opinião minha, que quando a criança fala alguma coisa é o que aconteceu. O grande problema é que às vezes ela não sabe a intensidade disso, ela não sabe, ela não tem como provar, porque muitas vezes só molestar uma criança não deixa sinal, não deixa marca, não tem como comprovar. Mas é muito difícil uma criança dizer que foi molestada e não foi. Mas é possível a mãe, para querer vingar do marido? Ah, bom, aí já é coisa que a mãe cria, é outra coisa. O adulto. O adulto pode criar. Então, eu já vi um caso desse. O adulto aí, pode no caso, criar. essa mãe, ela também vai arcar, né, com as consequências. Né? Se ficar provado no final que foi uma falsa denúncia de crime, ela é processada por isso. E pode responder por danos morais, inclusive. Aí eu conheci um caso assim. A mãe denunciou o marido que largou dela. E ela pediu para a menina exatamente que ela foi abusada pelo pai. Os policiais cataram esse amigo, é um amigo meu, cataram ele com toda a violência para levar para a viatura. A sorte dele é que tinha um tenente, que o tenente ele pegou a criança, levou num particular, conversou com a criança e a criança abriu o jogo. Falou, não, a minha mãe que está inventando. Mas tem. Assim como também tem o pai que inventa histórias sobre a mãe, sobre o marido da mãe. Tem. A maldade humana, ela é incontrolável, né? Cada um sabe de si, cada um vai ter que dar conta de si no final. Porque aquilo que eu não sei que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor faz e só o Senhor sabe, na realidade, não é só o Senhor. É o Senhor, o diabo, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Todos eles sabem. São 5 pessoas, pelo menos, que estão sabendo. Eu posso não saber, e o Senhor está armando contra mim uma cilada. Mas lá no dia do juízo, o Senhor vai ter que prestar conta sobre isso e o nosso juiz... O tapete vai ser erguido, a gente vai olhar por baixo. E o soberano juiz vai sentenciar.
Eu ouvi algo da Andressa Urach, que é o nome dela é Andressa Urach, né? Eu ouvi uma entrevista dela com o Diego Gentili, uma coisa muito interessante que ela falou. E eu acredito exatamente assim. Ela disse que ela, em 2015, quando ela estava praticamente morta, né? Ela disse que ela viu a alma dela sair do corpo. Ela se apresentou diante de um trono branco. E o corpo dela saiu como se fosse a alma dela saindo como se fosse uma fumaça. E veio uma fumaça negra para buscar ela, porque ela estava condenada. E ela falou que o problema que ela enfrentou diante desse trono branco não foi os pecados dela. Porque ela disse que todo mundo, eu acredito assim, chega diante desse trono com os seus pecados. Sim. Porém, Jesus Cristo está lá para nos defender, porque Ele é o nosso advogado. Sim. E ela disse que quando ela chegou diante desse trono, cadê o advogado? Não estava lá. Porque ela simplesmente não aceitou. Exatamente. Né? Esse não advogado. aceitou, não passou procuração para o advogado, não tinha advogado para defender. Não tinha advogado lá. Então, para você que está ouvindo, ó, entrega a sua vida para Jesus. Glória a Deus. Enquanto é tempo. Aceite esse advogado. A Bíblia nos diz que todos nós estávamos destituídos da glória. A partir do momento que Adão peca, o ser humano ele se fez inimizade com Deus. E Jesus Cristo, como nosso advogado, ele desceu e deixou toda a sua glória. Ele veio habitar entre nós. E esse período que Jesus esteve com a gente, seria como se ele tivesse fazendo vamos dizer assim, uma faculdade de direito para entender por que nós pecávamos. Qual era o nosso problema? E ele entendeu. E hoje, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, nós estamos contratando esse advogado. Todos nós iremos morrer. E o apóstolo Paulo fala que esse corpo, ele morre corruptível. Esse corruptível quer dizer morre em pecado. Mas João lhe diz que nós temos um justo advogado, fiel, para nos defender. Então aceita Jesus Cristo enquanto é tempo. Aceita esse advogado para defender as tuas causas, porque essa é a única maneira de quando você estiver diante do trono branco, você ganhar a vida eterna. Doutora Cida, a senhora tem alguma coisa para poder falar, que eu não perguntei, que a senhora gostaria de falar mais? A senhora tem aí mais uns 5 minutinhos. Tá. Olha, eu queria dizer assim que esses tempos que nós estamos passando, que são tempos difíceis, mas Paulo, ele já sabia disso. Quando ele escreveu a segunda carta a Timóteo, Timóteo era um pastor novinho, que era discípulo de Paulo, e Paulo escreveu para ele sobre o que aconteceria nesses últimos tempos, e ele diz assim, 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres, dos deleites, do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, tendo aparência de gente boa, mas negando a eficácia dessa bondade. Sabe o que Paulo diz para Timóteo? Se afasta deles. Não se mistura com eles, não. E esse é o mesmo conselho que nós temos que seguir até hoje. Vamos nos afastar, não é do mal, é da aparência do mal. Porque se nós nos achegarmos a esse tipo de pessoa, certamente nós sofreremos as consequências. Você que é uma jovem que ainda está
à procura de um namorado, procura saber para quem é que você vai se entregar. Procura pesquisar antes de se entregar, porque hoje os jovens, antes de saber, antes de perguntar o nome, já foram para a cama. Tá errado. Depois ele não vai te valorizar. Você vai apanhar dele. Se ele tocou em você antes de você ser oficialmente esposa dele, é porque ele não te respeita. E ele não vai te respeitar nunca mais. E você vai sofrer. Então, Paulo diz a Timóteo, afasta-te deste povo. E é o mesmo conselho que eu deixo para vocês hoje, para todas nós, mulheres e homens, para todos nós. Vamos fugir do mal, vamos procurar os bons. Entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele, confia em Deus, busque em Deus uma saída para a sua vida. Se não for em Deus, não é em outro lugar que você vai achar. Se você tiver Deus, certamente você terá um amparo, você terá uma proteção. E essa proteção vai te trazer a felicidade. E é o que eu te desejo do fundo do meu coração, que você seja muito feliz e abençoada. Em nome de Jesus. Pegando uma carona na fala da doutora Cida, da mulher nem conhecer o homem direito e já ir direto para a cama, no canal Dani Delanos eu prestei muita atenção que a maioria das mulheres que se arrebentaram na vida, elas conheceram os homens por uns aplicativos que existem por aí. Eu lembro o nome de um, é um tal de Tinder, mas tem uns outros aplicativos também. E elas marcam um encontro com esses camaradas e já vai dormir no apartamento dos caras. E tem umas que vai para outro país. E chega lá, se arrebenta, apanha e não consegue mais vir embora. Teve um caso de uma que virou escrava sexual lá na Espanha. E uma coisa que é desde criança, eu sempre ouvi falar, e essa é uma dica, que talvez para você que não saiba, ver como esse homem trata os pais dele, né, a família dele. Se ele gritar com a mãe dele, pode ter certeza que... E uma coisa também que eu estava pensando, doutora Silvia, eu sei que é meio difícil isso. Por exemplo, um homem que já vem de uma outra separação, eu sei que é possível, mas é difícil, mas é possível, procurar saber como que era a vida. Sim, né? Mas olha, nós tivemos um caso aqui em Limeira, se eu não me engano, há pouco tempo atrás, uns 4, 5 meses atrás, que a ex-esposa foi na casa da menina que estava morando com o ex-marido dela e falou, olha, ele me bateu, ele quase me matou, você toma cuidado. E sabe o que aconteceu? Ela morreu. A gente pensa que é recalque, né? É um caso famoso até, um caso que ele ficou esperando ela, estava com uma amiga, ele ficou esperando ela atrás do carro. Quando elas saíram com o carro, ele entrou no carro e entrou no banco de trás do carro e pegou ela pelo pescoço e cortou o pescoço dela, matou a menina. E a amiga do lado não pôde fazer nada. E mesmo que você achar que a ex está com dor de cotovelo querendo atrapalhar o seu casamento, mas presta atenção. Fazer igual mineiro, assunta primeiro para ver. Põe sentido nessa conversa, menina. Senão você pode... O cara só pode trocar o saco de pancada. Enjoou daquele primeiro e pegou o segundo para continuar treinando os boxes dele. Olha, e uma outra coisa, rapidinho, se o senhor me permite, pastor. Os olhos de Deus, a palavra diz que os olhos de Deus estão em toda parte. Então, onde nós não enxergamos, Ele enxerga. Se você tem Deus, certamente Ele vai olhar onde você não consegue ver e vai mudar uma situação que às vezes não é boa para você. Então, tudo que Deus fizer na sua vida, se você tem Deus, se você obedece a palavra de Deus e as coisas não saírem da maneira que você queria que saísse, não reclame, porque Deus vê o que você não vê. Amém. Eu só tenho 2 minutinhos, eu quero agradecer todo mundo aí que nos prestigiou com a audiência, que Deus vai abençoar a vida de todos vocês. Eu quero estar fazendo uma oração. Eu não sei o que você enfrenta, se é enfermidade, se é doença, se é violência, mas convida Jesus Cristo, convida o Espírito Santo para o seu lar nesse momento. Vou estar orando, vou estar encerrando, mas tá aí, qualquer dúvida, entra no PV da doutora Cida, tira as dúvidas.
que ela é uma mulher de Deus, uma mulher honesta e uma grande missionária, e ela tá para isso mesmo, tá para estar ajudando vocês. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esta rica oportunidade, Pai querido, de mais uma vez, meu Pai querido, de estar aqui falando e bendizendo o teu santo nome, Senhor. Meu Deus, eu não sei qual é a necessidade de cada um, meu Pai, no lar deles, Pai querido, se é uma enfermidade, se é um abuso, meu Pai. Deus de poder e glória, que o Espírito Santo, meu Pai, venha orientar essa pessoa, Pai querido, e se for enfermidade, Pai amado, no teu nome, Senhor Jesus, eu repreendo essa enfermidade agora, Pai querido. Deus de poder e glória, nós te louvamos e te agradecemos, meu Pai. E se for da tua vontade, meu Pai, na próxima quarta-feira estaremos aqui outra vez. Fica com Deus, todos vocês. Que Deus abençoe.